Nós chegamos a este apartamento. A vizinha disse que não tinha visto sua vizinha. Ela acha que está lá dentro. Então nós forçamos a entrada. Ela estava em um quarto nos fundos e estava realmente muito, muito doente. E eu deslizei pela cama para colocar uma máscara de oxigênio nela. E ela soltou um "Oh, graças a Deus". E ela estava tão feliz em nos ver e ela apenas exalou. O hálito quente dela simplesmente encheu meus pulmões. Mas então, eu fiquei doente por 12 horas. Os paramédicos me levaram para o hospital. Eles tinham uma coisa chamada Nubani. Era uma morfina sintética. Meu sistema já estava bem comprometido como estava. Aqueles medicamentos entrando tudo de uma vez assim foi um golpe de nocaute. A próxima coisa que percebi foi que eu deixei meu corpo. Eu me vi voando por esse reino cheio de estrelas. Foi a experiência mais emocionante, sentindo que você era apenas esse ser exuberante, extremamente feliz, cheio de alegria, e você estava em casa. Meu nome é Bill Ladson. Eu cresci na costa central da Califórnia. Eu era bom em natação, polo aquático e surf. É uma vida meio idílica estar no oceano e acampar na praia. Não poderia ter sido melhor. Depois do ensino médio, eu fiz uma aula na Cal Poly sobre controle de incêndios e isso realmente despertou meu interesse. Eu estava voltando da praia e havia um enorme incêndio queimando na montanha. Então eu parei com minhas chinelas e shorts de banho e subi a colina. Havia uma mulher lá. Ela tinha alguns toddlers, um cachorro e um monte de filhotes, e esse incêndio estava se aproximando da casa dela. Eu não sabia muito, mas sabia que poderia ajudar. Peguei a mangueira, peguei uma pá, consegui desviar o fogo da casa. O corpo de bombeiros chegou e eles disseram: "Ei, cara, nós poderíamos usar alguém como você e temos uma equipe de elite. Você deveria conferir isso." Então eu consegui um emprego com os bombeiros de Santa Bárbara. Eu estava viciado em servir aos outros. Quando alguém está no limite e liga para o 911 e... sabe, você está no caminhão indo ajudar. Isso, realmente, significava muito fazer esse trabalho. Eu teria feito todos os turnos de graça. Sabe, se você conversar com enfermeiros e professores, pessoas do exército e assistentes sociais, eles dirão a mesma coisa. Você tem um impulso de servir aos outros? Em 1994, havia uma gripe circulando pelo condado de Santa Bárbara. E estávamos atendendo chamadas. Chegamos a este apartamento. A vizinha disse que não tinha visto a vizinha dela. Ela acha que ela está lá dentro. O carro estava na garagem. Os jornais estavam na porta da frente. Então forçamos a entrada. Ela estava em um quarto nos fundos e estava realmente muito, muito doente. Tudo estava errado com ela. E eu deslizei pela cama para colocar uma máscara de oxigênio nela. E enquanto eu colocava a máscara nela e a ajustava, ela percebeu que havia bombeiros ao seu redor. E ela soltou isso. Oh, graças a Deus. E ela ficou tão feliz em nos ver. E ela apenas exalou. O hálito quente dela simplesmente encheu meus pulmões. E eu olhei para os paramédicos, todos viram o que aconteceu. E eu disse: isso não vai acabar bem. Mas então, fiquei doente por 12 horas. A frequência cardíaca tinha aumentado e tudo parecia ruim. A temperatura estava alta. Eu tinha vomitado. Foi difícil sair da cama. Eu estava muito saudável. Eu estava fazendo Ironmans e coisas assim. E você nunca diz para desistir, mas algo me disse: você precisa jogar algum tipo de toalha aqui. Você ou vai cair. Então, eu liguei para o 911 paramédicos. Me levaram para o hospital. Eu tive alguns litros de líquido e a enfermeira entrou. Você sabe, eu disse: eu posso ir para casa, eu acho. E nós vamos começar com alguns, você sabe, alguns antibióticos ou algo assim. E ela disse: não, você chegou de ambulância e o médico ainda não te viu.
E então ele está prescrevendo isso para todo mundo. Eles tinham uma coisa chamada Nubane. Era uma morfina sintética. Meu sistema já estava bem comprometido. Aqueles medicamentos entrando tudo de uma vez assim foi como um golpe de nocaute. Sinos tocaram e tudo, e todo mundo entrou. Eles não conseguiam medir a pressão arterial. Era tipo 40/0. E eles me mandaram para a terapia intensiva. A próxima coisa que percebi em algum lugar no meio da noite, eu deixei meu corpo. Eu me encontrei voando através deste poço cheio de estrelas, movendo-me através dessas estrelas coloridas e esses orbes. Eu senti como se tivesse sido libertado de um armário escuro e abafado. E eu era agora este enorme balão expandido. Foi a sensação mais emocionante. Como se alguém estivesse derramando mel sobre o meu cérebro e ele estava escorrendo por tudo. Meus nervos, emoções, de aceitação e alegria. Essa era a sua vibração. Você era apenas esse ser exuberante, extremamente feliz e cheio de alegria. E você estava em casa? Era apenas uma êxtase absoluta. Havia outra coisa acontecendo. E era esse conhecimento? É como se todo esse vasto conhecimento estivesse escrito no universo. Tudo você precisa fazer é pensar em um assunto e ele surge. Eu me lembro quando era criança na faculdade, você tinha uma coisa chamada microficha. Você trazia aquela coisa para a tela e se você girasse, as páginas simplesmente passavam rapidamente. E era isso que estava simplesmente vindo super rápido. E havia apenas essa enxurrada de informações. Todo o script de um ser humano, está tudo lá na trama do tempo. Nada era impossível. Naquele reino. Enquanto eu voava, lembro de uma coisa que foi realmente poderosa e verdadeiramente impressionante. Como eu conseguia acreditar que eu era esse cara incrível e único. Como eu conseguia acreditar que eu era o Bill? Eu tinha toda essa personalidade e eu tinha esses relacionamentos. Eu tinha esses gostos e desgostos. Tudo isso tinha desaparecido. Era como se eu estivesse jogando um jogo e fingisse ser isso. Pessoa, esse ser humano. Nós todos estamos apenas interpretando esses papéis. É tudo um jogo. Eu acho que o objetivo do jogo é: podemos acordar no jogo e perceber quem somos com alegria, bondade e paciência. Então, eu estava voando e tudo era simplesmente maravilhoso. Tudo era maravilhoso e eu me sentia tão em casa. E então, de repente, eu pousei em um lugar que era sólido. Bem na minha frente, havia esses 3 carinhas, encapuzados, e eles estavam sobrecarregados ao me ver. E eu me senti, imediatamente, bem na presença deles. Eles começaram a me fazer perguntas de repente, tipo, como foi? O que você viu? O que você aprendeu? O que você pode nos contar? Eu estava realmente confuso. E eles estavam divertidos com isso. E um deles deu um passo à frente. E ele se virou para os outros 2 e disse: ele não se lembra de nós. E todos começaram a rir. Era como se eu tivesse acabado de sair da montanha-russa e eles eram meus melhores amigos. E eles eram de volta ao pouso e todos queriam saber como foi a montanha-russa. E eu realmente não tinha conseguido me recompor. Esse outro cara, ele era como esse cara alto e esvoaçante. Ele é feito de energia, como um tornado giratório ou um redemoinho. Ele se moveu para frente, partes dele se separavam e depois se juntavam. E ele tinha um grande sorriso no rosto. Dava para ver que ele estava super feliz. E, mais do que isso, você podia sentir o amor dele. E conforme ele se aproximava de mim, minha garganta simplesmente se apertou e meu peito parecia estar se inflando demais. Eu senti que ia cair de joelhos e desabar chorando incontrolavelmente de amor.
Historicamente, nossos ancestrais tinham nomes para eles. Eles são esses seres não físicos que pulam entre nossa capacidade de percebê-los, e eles os chamavam de coisas como ajudantes, guias, anjos. Eu realmente acho que isso é algum tipo de conexão com um eu superior. Então eu disse, o que vem a seguir, uma revisão da minha vida. Vocês querem começar com isso? Algo dentro de mim, experiência de capitão de bombeiros ou algo assim, era ok, tem um procedimento aqui. E, você sabe, vamos lá. Vamos nos ocupar com isso. O cara alto e magro, ele simplesmente riu muito. Quando ele parou de rir, ele disse, ok, claro, vamos fazer isso. Isso não foi uma revisão da vida. Isso foi uma apresentação. Foi como um tour pelas dimensões da nossa situação aqui. Eu não tinha grandes arrependimentos. Eu contei algumas histórias sobre empregos que eu gostaria de ter aceitado. Mas algumas coisas. E então, ele simplesmente... Era quase cômico. Ele apenas deu um passo à frente, como um pai, como se estivesse pegando uma criança pequena do chão. Você sabe, ele diz, ok, isso é o suficiente. Hora de voltar. Isso me deixou completamente chocado. Eu fiquei tipo, voltar. Você deve estar brincando. E ele diz, não, você tem que voltar. Eu disse, de jeito nenhum. Não há razão para eu voltar. Eu sabia que havia mais lá fora e eu não tinha medo sobre onde eu estava ou para onde eu estava indo. Eu disse, sabe, eu realmente não vou fazer tanta falta. Minha esposa e meus pais vão ficar bem tristes por algumas semanas, mas eles vão superar isso. E eles são pessoas fortes. Ele diz, olha, você vai voltar, você tem coisas a fazer e elas são importantes. A sala começou a se desintegrar. Começou a se desmanchar. E ele simplesmente meio que evaporou na minha frente. E eu podia sentir uma sensação de queda. E eu me afastei daquele lugar intermediário. E eu caí na escuridão. Eu me encontrei de volta no meu corpo e eu tinha esse manguito automático de pressão arterial. E eu acho que a compressão dele me acordava, até certo ponto. E eu podia notar que a pressão arterial, cada vez que o aparelho acionava, os números estavam mais altos e subindo. Quando eu cheguei a 70, acima de 40 ou algo assim, eu consegui ficar acordado. Uma enfermeira passou e ela viu meu rostinho olhando de volta para ela e ela está assustada. E ela diz, você está acordado? E eu digo, sim, eu estou. Ela disse, eu preciso avisar o médico imediatamente porque estamos tão preocupados. E eu pensei, tudo bem, legal. Você pode avisar o médico? Mas primeiro, o que eu estou fazendo de volta aqui? Eu queria respostas para isso. Eu disse que estava em casa. Eu estava em casa com meus melhores amigos. Como é que eu voltei para este lugar? Eu estava irritado. Eu estava absolutamente convencido de que meu corpo estava atrás de mim e eu estava fingindo ser Bill Latson. E eu não estava mais. Agora eu estava de volta no corpo de Bill Latson. E ela era uma daquelas enfermeiras antigas que mascavam chiclete. E ela disse, querido, você esteve em um processo de compra, mas você saiu do processo. E agora você está de volta conosco. E você vai ter que entender isso. Eu passei provavelmente alguns dias me sentindo deprimido. Não, de forma clínica ou algo assim. Apenas muito, muito triste. Eu vi aquele reino celestial. Eu vi aquele lugar intermediário. Eu estava pronto para seguir em frente. Você chega a essa realização de que, bem, eu não vou voltar para lá. Quando eu voltei ao trabalho, todo mundo queria saber. Nós ouvimos que aconteceu algo com você, sabe, no hospital. Eu disse, sim, eu fiz. Sente-se. E eu contaria a eles. Eu estava cheio do outro lado. E eu queria passar isso para todo mundo.
Eu contei essa história por 1 ou 2 semanas. E então, um dos caras do escritório disse: Ei, estão começando a falar sobre você lá no escritório do chefe. Eu não esqueci e não descartei isso. Teve que cozinhar comigo ao longo de todos aqueles anos. E quando eu me aposentei, isso voltou com tudo. Estava sendo sussurrado para mim. É assim que nossa alma fala conosco? Era como se eu estivesse sendo empurrado a explorar a América Central e a conviver com xamãs e prestar atenção ao que os nativos americanos sabiam. Essas civilizações antigas, como os maias, o que eles sabiam sobre este lugar e nosso lugar nele. Me disseram para ir olhar, ir a esses lugares onde tudo desacelerou, não há Wi-Fi, não há roteadores, e voltar à quietude. E se você ficar quieto o suficiente, a alma pode falar com você. E a maioria de nós não está em um ambiente onde podemos nos tornar. Isso ainda, aquele estado meditativo que abre algo dentro de nós para experimentar mais. Não precisamos voar para Plutão. Está tudo bem aqui. Você precisa elevar sua vibração através daquele grande espírito, a energia fonte, o sol. E o véu começa a se desfazer na sua frente. Esta é uma escola da Terra. É uma escola de durezas da vida, onde aprendemos pelas experiências. Nós nos inscrevemos para toda a alegria, todas as aventuras e toda a diversão que acontece neste lugar. E também nos inscrevemos para 3 ou 4 grandes tsunamis passando por nossas vidas. Tudo se resume a crescer em nossa capacidade de amar, independentemente das circunstâncias. Escolhendo a vibração mais alta. Eu acho que cada segundo, cada momento, cada agora é uma nova oportunidade. Como você vai escolher? Assim que eu entro no meu carro, aquele cara que está colado em mim, eu vou ficar irritado. Ou eu vou ficar, uau, eu acabei de superar isso. É a sua escolha, sempre é a sua escolha. As pessoas ficam sobrecarregadas com o eu, o mundo físico, o eu, a ilusão de ser, este ser. Seja gentil, seja paciente, seja bondoso em todas as circunstâncias. Existem milhares de almas nos observando o tempo todo. Nossos entes queridos, nossos ancestrais, nossos animais de estimação. E elas não estão nos julgando, elas estão torcendo para que tomemos decisões de vibração mais elevada, que vão evoluir, que vão crescer como almas. Esse é todo o nosso propósito de estarmos aqui. E, quando se torna altruísta e ajuda os outros, e doçura, bondade e compaixão, você pode partir. Estamos sendo preparados para sermos deuses, basicamente, e para sair em direção a um universo que está em constante expansão e continuar o trabalho da criação.